Olá, você! Saudações neste mês de novembro, antecedendo o dezembro, em que há as festividades de final de ano. Uma alegria, um privilégio poder entrar novamente em contato consigo. Hoje eu quero falar a respeito de um texto que muitas pessoas perguntam e muitos têm dúvida. É o texto que fala de 144 mil, que está exarado lá no livro da Revelação, Apocalipse, no capítulo 7 e também no capítulo 14. As dúvidas maiores e mais frequentes são do capítulo de número 7, em que o visionário ele percebe dois momentos. Ele tem duas visões relacionadas ao número dos eleitos, ao número dos salvos. Ele tem, primeiramente, uma visão de 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, e logo na sequência, ele continua tendo a visão dos salvos e ele vê uma incomensurável multidão. Na verdade, poderíamos dizer que as duas visões representam praticamente a mesma coisa, aqueles que serão salvos. Aqueles que interpretam o livro de Apocalipse de forma literal tendem a colocar como sendo o número de salvos de Israel e o número de salvos dos gentios. A primeira parte, que fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, seria uma referência aos salvos judeus, ao passo que a grande multidão e a visão que se tem logo em seguida refere-se aos gentios que creram em Cristo, que foram cristãos e que, portanto, tiveram esta bênção da vida eterna. No entanto, a gente precisa entender que o livro do Apocalipse ele possui palavras que têm significado especial. Portanto, o livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado literalmente. Há muitas figuras de linguagem e a presença de números também significam palavras, significam ideias. Por exemplo, o número 2, por exemplo, duas testemunhas, ele enfatiza a união, o agregamento de pessoas. O número 1 fala daquilo que é absoluto. O número 4 seres viventes, 4 cantos da terra, é um número cósmico, refere-se ao mundo todo. O número 5 é o número da perfeição humana. O número 7 é o número da perfeição divina. E o número 6 é aquilo que tenta ser 7, mas cai para o 6 e então frustra as pessoas e frustra a todos exatamente pelo fato de querer aparecer como 7, mas na verdade é um 6. E assim a gente pode falar de vários números do Apocalipse. Talvez em vlogs futuros, em lives futuras, a gente possa esboçar mais detalhadamente a respeito disso. Seguindo este raciocínio, esta ideia de que a literatura apocalíptica ela não é literal e ela possui várias figuras de linguagem, sendo os números também uma forma de dizer alguma coisa, alguma ideia que é fora do número, a gente pode chegar a uma conclusão mais específica a respeito dos 144 mil. É preciso dizer que número como número, pertencente à matemática, é algo bem mais recente. Nós sabemos que a álgebra e todas aquelas questões da matemática, elas foram desenvolvidas a partir da Idade Média. E nós não temos, naquele tempo, ainda mais no Oriente, essa ideia de números. Então, muitas vezes os judeus falam um número redondo, mas não é número redondo. 40 foram os anos de peregrinação no deserto.
Eles arredondam, mas na verdade, conforme o livro de Números, foi 38. Quando se fala lá que deixaria 400 anos o povo na terra do Egito, quando você vê com maiores detalhes, o texto fala em 430. Será que Deus errou porque ele falou que ia deixar o povo 400 anos e o povo ficou 430? Não, é porque naquele tempo não se preocupava tanto com números exatos. E, portanto, a gente deve entender que não há exatidão de números e que os números mais significam ideias do que a própria numeração. Pensando assim, o número 144.000, ele é composto de duas vezes o número 12, 12 vezes 12, 144, vezes 1.000, 144.000. E o que isto significaria? 12 é o número da religião organizada. 12 eram os patriarcas. 12 foram os apóstolos. É interessante que quando Judas cometeu o suicídio e morreu quando caiu no chão, os apóstolos se reuniram e procuraram escolher alguém que fosse substituí-lo. E apresentaram dois personagens ali em Atos capítulo 1. Os dois tinham preenchido todos os requisitos. E alguém poderia ter levantado e dito o seguinte: ora, vamos ficar com os dois. Vamos formar vai somar, vai ser mais uma pessoa, mais alguém. Mas eles oraram, lançaram sortes para ficar com o número 12, porque o número 12 representa no judaísmo o número da religião organizada, o número dos fiéis. Então são 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Significa dizer que são todos os fiéis daquela tribo, ou todos os fiéis daquele grupo. Então o número 12 vezes 12. E por que 2 vezes 12? Porque 12 representam os patriarcas, 12 representam os apóstolos. Então, 12 vezes 12, 144. E aí, vezes 1.000, porque o número 1.000 quer dizer uma multidão incomensurável. O número 1.000 quer dizer quase que infinito. O número 1.000 é uma ideia de muita gente, incontável, porque eles não poderiam imaginar. Então, quando o apóstolo João, se é que foi ele, o vidente poderia ser um outro João, mas não importa, é da escola joanina. Quando este vidente, que teve a visão, ele viu essa incomensurável multidão, ele escreve em forma figurada, em forma apocalíptica, aquilo que ele percebeu, que é o que vem logo a seguir, a visão da grande multidão. E ele descreve 144.000, porque significa, então, todos os salvos do tempo do Antigo Testamento, que estão ligados aos 12 patriarcas, e todos os salvos que estão circundados, mergulhados dentro da época cristã, o Novo Testamento, que estão embasados nos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja está fundada sobre os apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos, assim como o povo de Israel estava fundado sobre os 12 patriarcas. Portanto, nós temos aqui uma simbologia que fala de todos os salvos na época do Velho Testamento, que criam na esperança do Messias, que criam na esperança do rei davídico que viria para reinar, com base na expectativa daquilo que haveria de vir, e os 12.000 do Novo Testamento, que agora, pela fé, creem naquilo que já ocorreu. Então, nós temos aqui uma simbologia, 144.000, que representa todos os salvos do Antigo Testamento, todos os salvos do Novo Testamento. É uma figura de linguagem que mostra, então, uma grande multidão que vai ser exemplificada logo a seguir, no capítulo 7, após esta visão dos 144.000. Os 144.000 e a grande multidão são duas partes da mesma moeda. É cara e coroa, contando a mesma história, a mesma narrativa.
E assim nós podemos perceber que os 144 mil não é um número exato, como alguém quis colocar no século XIX, dizendo que o número de salvos seria só de 144 mil. Mas aquele grupo, uma vez se reuniu, e naquela grande reunião, naquele grande conclave, eles já tinham quase 200 mil. Então eles tinham crescido tanto, que já ultrapassavam os 144 mil, porque eles achavam que a salvação seria dada apenas a 144 mil. Mas a salvação não é de 144 mil numérico, porque não se tinha esta ideia numérica ainda. É uma simbologia que retrata de forma absoluta todos os salvos que eles não tinham como contar e como narrar, então usavam números que representaria algo imensurável, incontável, inimaginável. Portanto, em suma, 144 mil. É 12 vezes 12 vezes 1000. 12 representando o pessoal do Antigo Testamento, os patriarcas, 12 representando os apóstolos. E 1000 é um número quase que infinitesimal, um número que vai além da possibilidade de imaginar. É uma multidão inimaginável que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, quando trataremos de um outro assunto teológico, e veja nas nossas redes sociais, ali no YouTube, ali no nosso Facebook, e também lá no meu pessoal, no meu YouTube pessoal, Jaziel Explica, e faça as suas perguntas, envia-nos as suas questões para que possamos responder. E será um prazer servi-lo, será um prazer responder a sua pergunta, a sua indagação. Um excelente final de semana e até a próxima oportunidade.